Fala pessoal, Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. Hoje a gente vai trabalhar sobre um tema que, para ser bem sincero com você, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas é algo muito importante que você deve sempre levar em consideração, porque é o seguinte, a gente tem que sempre pensar no crescimento da fazenda, né? No crescimento saudável do negócio, né? Que é aquele crescimento de lucros. Só que existe uma situação que é o seguinte, para você crescer, você vai precisar de recursos, vai precisar de capital. Então, todo o crescimento, ele acaba tendo que ser financiado de alguma forma, né? Precisa ter um capital por trás desse crescimento. E a gente vai trabalhar justamente sobre essa questão, né? O quanto que a sua fazenda, o quanto que a minha fazenda precisa de capital, de recurso para poder crescer. Então, antes de partir para o nosso vídeo, te peço, como já de costume, para você se inscrever no nosso canal. E ao final do vídeo, caso você tenha gostado do nosso vídeo, deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe com colegas, amigos, familiares, com todo mundo que você acha que possa se interessar por esse vídeo, tá bom? Bora para o nosso vídeo. Então, vamos começar esse assunto de hoje entendendo o que é esse crescimento, né? O crescimento da fazenda, o crescimento que a gente aqui dentro da margem, nosso trabalho, que a gente procura, é o crescimento de lucros. Ou seja, tem um determinado ano, e sempre que a gente vai falar em termos anuais, tá bom? Então a gente sempre pega o período de tempo anual como parâmetro, como padrão de horizonte de tempo. Então a gente tem um lucro anual e a gente quer crescer esse lucro a cada ano. Então, determinado ano eu dei um lucro de X, no ano seguinte, meu desejo, meu objetivo, o que eu espero, o que eu quero é que seja um lucro de X mais alguma coisa. No próximo ano, eu quero que seja X mais alguma coisa, e assim por diante. Isso é o cenário ideal, o crescimento de lucros. Quanto de crescimento de lucros, quanto de percentual que seria interessante? Bom, quanto mais melhor, né? A gente está falando aqui de lucros, então quanto mais a gente crescer lucros, mais interessante vai ser. Só que é muito importante que você lembre-se daquela relação de risco e retorno e lembre-se sempre, eu gosto sempre de trazer essa ideia de que quando você pensa no longo prazo, e aí eu falo aqui de 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez a consistência seja o fator mais importante. Isso significa o quê? Significa o seguinte, beleza, eu vou crescer meus lucros a uma taxa, por exemplo, de somente 2%. Pequena, taxa bem pequena mesmo, 2% de crescimento de lucros é pequeno, mas se você crescer todo ano 2%, em 10, em 15, em 20 anos, isso dá uma diferença muito significativa. Então a consistência, quando a gente pensa aqui em crescimento dos lucros, é muito importante, tá bom? Só que isso é pensando aqui no crescimento dos lucros, né? Só que a gente pode pensar em outros tipos de crescimento, né? Outras maneiras de enxergar o crescimento. A gente poderia enxergar, por exemplo, como o crescimento da produção ou o crescimento do faturamento também. Isso é crescimento? Claro. Se a minha fazenda faturou tantos mil em um ano e no ano seguinte ela faturou esse mesmo tantos mil mais alguma coisa, houve um crescimento de faturamento. Só que aí é que está uma grande observação que a gente precisa fazer. O que a gente deve procurar como objetivo do nosso trabalho de gestão, como gestor da fazenda, que a gente quer, que a gente deve ter de objetivo, é o crescimento de lucros. Esse é o nosso objetivo, é onde a gente quer chegar. Se esse é o ponto onde eu quero chegar, eu posso pensar aqui em diversos caminhos que eu posso percorrer para chegar nesse ponto. Um desses caminhos, talvez o mais direto, é pelo crescimento da produção. Então, beleza. Eu tenho um determinado nível de lucro, eu quero crescer esse lucro. Qual que é a estratégia que eu posso utilizar para chegar nesse ponto onde eu quero chegar? O crescimento da produção talvez seja o caminho mais direto para isso, ou mais corriqueiro, mais comum.
Então a gente tem que entender que o crescimento da produção, o crescimento do faturamento, no caso aqui tratando, é uma estratégia, um caminho para você crescer lucros, tá bom? Dito isso, deixa eu fazer uma observação antes de partir para o próximo ponto. Qual estratégia poderia ser? Poderia crescer o lucro diminuindo a produção? A gente poderia pensar o seguinte, vamos supor uma fazenda que tem mais de um negócio, mais de uma atividade. Vamos pensar numa fazenda que trabalha com agricultura de soja, milho, tem pecuária de corte e tem uma área ali que trabalha com avicultura, por exemplo. Beleza, então teria 4 ramos de negócios. Supondo que um desses ramos de negócio esteja apresentando resultados muito ruins ou abaixo do esperado. Como é que a gente poderia, e aqui pensando em termos de faturamento, né, todos os 4 negócios estão contribuindo para o faturamento da fazenda. Então, pensando aqui, quero crescer lucro, então vou pensar em aumentar a produção, aumentar o faturamento, consequentemente vai aumentar meu lucro. Só que pode ter uma outra estratégia, por exemplo, de eliminar alguma desses outros negócios ou reduzir algum desses outros negócios e focar a atenção em um outro negócio mais lucrativo desses 4 aqui e, consequentemente, aumenta o lucro lá no final. Ou seja, pode existir uma situação em que você vai diminuir o faturamento total da fazenda, conforme a gente falou aqui, eliminando a linha de negócio ou diminuindo a linha de negócio menos lucrativa e focando em outra mais lucrativa, e, consequentemente, o lucro lá no final do ano seja maior. Então, é outro tipo de estratégia, tá bom? Só queria fazer essa observação antes da gente partir para o próximo passo, porque a gente vai focar nesse vídeo aqui no crescimento de produção. E aí que está a questão. Eu tenho um determinado nível produtivo na fazenda hoje. Meu objetivo, sempre reforço aqui, é o crescimento de lucros, aumentar lucros. E eu vou pensar aqui na estratégia para crescer esse lucro com o crescimento dessa produção da minha fazenda, da minha atividade. Seja pecuária de corte, seja pecuária de leite, seja agricultura, seja florestal, seja o que for. Então, eu vou querer aumentar a produção. Para aumentar a produção, eu vou precisar de mais capital. Eu vou precisar colocar mais dinheiro na fazenda. Então, eu vou ter que comprar mais gado, ou eu vou ter que comprar mais terra, ou arrendar mais terra, eu vou ter que gastar mais. Então, esse aumento de produção, esse crescimento, ele é financiado de alguma forma, ele precisa ser financiado de alguma forma, você precisa colocar dinheiro nisso. E aí a gente tem que pensar, antes de tomar a decisão, que é uma decisão estratégica, de aumentar a produção, em quanto de recurso que eu vou precisar. Porque aí você se planeja para fazer esse crescimento. Então eu vou precisar de tantos R$ 1.000 para esse crescimento. E existe forma da gente trabalhar com essas informações. No nosso curso de Gestão Profissional de Fazenda, a gente trabalha duas questões bastante interessantes sobre isso. A primeira é algo conhecido como necessidade de aporte financeiro, ou NAF, N-A-F, e a taxa de crescimento interna da fazenda. Então, o que acontece? A NAF, ela te diz o seguinte: eu estou aqui na situação atual da fazenda, esse nível produtivo. Quero fazer um aumento de produção da ordem de 10%. Beleza, então eu tenho minha produção atual, quero aumentar ela em 10%. Quanto que eu vou precisar de fazer aporte financeiro para bancar esse crescimento de 10%? E aí esse aporte financeiro ele pode vir de capital próprio, né, ou pode ser um capital de terceiro, por exemplo, você pegar um crédito rural. Enfim, a origem do capital é outra discussão. Mas enfim, essa NAF, a necessidade de aporte financeiro, ela vai te indicar quanto que você precisa aportar de capital na sua fazenda para crescer tantos por cento do seu negócio. Existe uma fórmula, a gente trabalha com essa fórmula no nosso curso. É uma forma um pouco complexa, que ela leva em conta intensidade de capital, leva em conta a sua lucratividade, que é a margem de lucro líquido, leva em conta a taxa de retenção de lucros na fazenda, enfim. Então, ela leva em conta outras variáveis. A gente tem, a nossa planilha até trabalha sobre isso de maneira mais automatizada, mas é uma forma um pouquinho mais complexa, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora. Mas, enfim, é importante que você faça essa conta para você ter ideia de quanto você precisar de capital, de colocar capital no seu negócio para poder crescer determinado percentual que você esteja querendo crescer na sua fazenda. Um outro ponto, né, e esse aqui ele talvez seja mais interessante, mais simples de você trabalhar,
é a taxa de crescimento interna da fazenda. O que é essa taxa de crescimento interno? Ela diz o seguinte: a fazenda está produzindo um determinado nível produtivo e ela deu lucro. Com esse lucro, quanto que eu posso crescer utilizando esse lucro? Ou seja, sem precisar colocar capital novo. É um crescimento interno, né? Utilizando os próprios recursos, os próprios lucros da fazenda para crescer esse negócio. Essa taxa de crescimento interno ela é mais simples de calcular. Basta você pegar duas informações, duas variáveis. A primeira é a taxa de retenção de lucros. O que é isso? Ele é o inverso ou o oposto do payout da fazenda. Eu não quero entrar em termos muito técnicos aqui com você, mas é o seguinte: a fazenda deu um lucro no final do ano. Quanto de média, né, uma média histórica que seria interessante, você pega como distribuição de lucro, sendo proprietário, quanto pega de dividendo e quanto você deixa retido na fazenda. O quanto você deixa retido, dividido pelo total do lucro, te dá a taxa de retenção de lucros. Basicamente é o seguinte: lucrei 100, vou deixar 50 na fazenda. Então 50% ficou retido no negócio. É isso. Essa é a primeira variável. Taxa de retenção de lucros vezes retorno sobre o patrimônio líquido. Aí seria interessante a média de histórica da fazenda também, para você saber a taxa de crescimento interna do seu negócio. Então, essas duas variáveis você encontra o quanto a sua fazenda pode crescer somente utilizando os lucros que ela gera. Então, isso é muito importante. Essas duas informações, tanto a NAF, necessidade de aporte financeiro, quanto a taxa de crescimento interna, devem ser analisadas antes de você tomar uma decisão de crescimento. Quero crescer a fazenda? Você quer crescer a sua fazenda? Ótimo. É interessante que você cresça realmente. Em situações normais vai ser muito bom, porque a gente tem que sempre pensar naquele objetivo de crescimento de lucros, e crescer a produção, aumentar a produção é uma estratégia para isso. Pode dar certo, pode dar errado, mas a gente tem que analisar mais completamente. Mas essas duas informações elas já te dão dados, te dão insumos para você trabalhar em cima dessa estratégia de crescimento. Ou seja, decidir crescer a produção visando o crescimento de lucros. Quanto que eu posso crescer utilizando somente os lucros da fazenda? Eu calculo a taxa interna de crescimento. Esse crescimento interno, ele me é satisfatório? Está me satisfazendo? Beleza, posso crescer 5% somente utilizando o lucro. Beleza, 5% eu quero crescer? Ótimo, não preciso colocar capital novo. Não, mas eu quero crescer 10%. Então eu faço o cálculo da NAF, da necessidade de aporte financeiro, para saber quanto que eu vou ter que colocar de capital para crescer além daquela taxa de crescimento interno. Então, supondo o seguinte, para finalizar o vídeo aqui, supondo que a taxa de crescimento interno me dê um crescimento de 6%. Então, significa que eu posso crescer, aumentar a produção em 6%, somente utilizando os lucros da própria fazenda. Beleza, mas eu quero crescer 15%. Então, eu preciso aumentar mais 7%, né? Não, 15 para 6, mais 9% para além da taxa de crescimento interno. Então, a taxa de crescimento interno me dá 6%, eu quero crescer 15%, então eu preciso de mais 9% de crescimento. Então, quanto que eu vou precisar de colocar de capital? Aí, aquele outro indicador, a NAF, nos mostra isso com uma forma mais complexa. A gente não vai trabalhar ela aqui agora para não deixar esse vídeo aqui também muito técnico e muito complexo. Mas é importante que você tenha essas coisas na sua cabeça. Vai tomar decisão na fazenda? Sobretudo a decisão de crescimento, que é uma decisão muito estratégica, que adiciona complexidade ao negócio, são muito importantes. Faça, no mínimo, essas duas contas, tá? Taxa de crescimento interno, que a gente passa a sua fórmula, e a NAF, se você ainda não é aluno do nosso curso, fique esperto nas próximas turmas para você entrar e aprender como é que calcula isso aí, tá bom, pessoal? A gente vai terminar por aqui. Isso é muito importante que você tenha em mente, tá? Sempre que vai crescer, a fazenda precisa de capital, precisa de financiar isso de alguma forma, ou financiar com os próprios lucros, ou financiar com um novo aporte de capital. Mas sempre crescimento precisa ter algum financiamento por trás. Deixe seu comentário no vídeo, alguma dúvida, sugestão, ou outro comentário qualquer. Sua curtida também é muito importante, compartilhe com seus amigos, familiares e amigos e colegas de trabalho também. Um abraço e até a próxima.